Pessoal, a gente parou, né? Estávamos estudando o capítulo 9 do livro Missionários da Luz, Mediunidade e Fenômeno. Nós paramos nesta parte aqui, onde o Alexandre continua o discurso dele, falando sobre se as máquinas mais simples da Terra pedem o concurso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade? O que ele está, né, a gente conversou sobre isso semana passada, é que a mediunidade ela exige muito mais do que simplesmente manter o corpo em equilíbrio, o corpo em harmonia. Como ele fala assim, não é pura manifestação fisiológica. A gente sabe, né, principalmente aquelas pessoas que passaram por cursos de educação mediúnica, que as manifestações mediúnicas, elas são um conjunto que pega a questão moral, os dons espirituais, medianímicos e também as capacidades fisiológicas daquele corpo, né, nesse corpo que nós estamos falando do médium, tá? E continuando agora, né, a gente fala sobre, e aí o Alexandre continua falando assim, ó, sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós, outros, e os planos que vos são invisíveis. Mas não esqueçais que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Eu achei muito interessante o Alexandre falar sobre essa questão de afinidade. Nós falamos muito sobre isso nas nossas câmaras, né? As câmaras de assistência espiritual e de auxílio espiritual. Muitas vezes, os médiuns eles não conseguem essas afinidades com os espíritos que estão precisando de auxílio, tanto do assistido, né, que está encarnado, quanto dos espíritos que estão ligados a esses assistidos, desse assistido encarnado. Essa afinidade ela não acontece, essa sintonia não acontece. Então, a gente tem que procurar com a espiritualidade, às vezes a gente tem que esforçar, muitas vezes até mesmo passar o caso por uma outra corrente. Isso é normal, isso acontece em qualquer casa espírita. Mas eu achei muito interessante o Alexandre falar sobre afinidade, e eu lembro de um livro que é um dos meus preferidos, apesar dele ser bem difícil de ser compreendido, eu tenho maior dificuldade de compreender ele, que é o Pensamento e Vida, do Emmanuel. Então, lá no Pensamento e Vida, no capítulo 8, que é a afinidade, ele fala assim, ó, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Eu acho isso muito legal que o Emmanuel fala. Ele fala que nós estamos com os nossos pensamentos nos ligando a todo instante a todos e a tudo ao nosso redor, né? A todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Então, essas linhas, como ele coloca aqui nessas correntes, elas nos prendem uns aos outros, quanto às coisas, porque a gente sabe que existe muita projeção da matéria mental que fica ligada a coisas, a objetos. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele tem um capítulo que ele fala especificamente sobre isso e explica muito bem. Tá? E continuando, o Emmanuel, no próprio Pensamento e Vida, só que agora no capítulo 2, ele fala assim, ó, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então aqui ele está mostrando que a gente tem afinidade, a gente tem toda essa questão da sintonia, mas a vontade ela é suficientemente forte para sustentar a harmonia. Então a vontade pode conduzir essa sintonia, conduzir essa afinidade. Em verdade, ela não consegue, a vontade ela não consegue impedir a reflexão mental. Isso quer dizer, ela não consegue, por exemplo, se você já tem uma conduta moral em você,
e isso reflete no seu campo mental, a vontade ela não consegue impedir que você se sintonize, o que ele falou dessa ligação dessas correntes, né? Mas, aí a gente vai ouvir falar sobre isso, mas eu acho que o Ivens quer falar alguma coisa. Pode falar, Ivens. A respeito do que você disse agora sobre o pensamento, eu estava vendo uma citação da Joana de Ângeles essa semana, e num curso que eu estou fazendo da Joana de Ângeles, os livros dela, se alguém se interessar, posso passar o link, mas ela disse que o pensamento é uma comunicação que abre uma porta de entrada para nós. Eu nunca tinha visto por essa ótica, por essa visão que ela colocou. O pensamento é uma emanação, uma irradiação, né? Mas é como você falou, é de acordo com a afinidade. Então, maior afinidade, mais se conecta. Então, faz sentido de dizer também que é a nossa porta de entrada. O nosso pensamento abre a nossa porta de entrada. É como se a gente não conseguisse emanar sem abrir essa brecha. Só que a diferença é que a emanação e a abertura de brecha, ela pode estar em vários estágios de elevação moral. Então, uma brecha que a gente abre, num bom sentido, com uma elevação moral alta, então a abertura até mim vai ser recíproca e proporcional a esse padrão moral que eu vou estar me conectando, né? Então, para mim foi essa novidade que eu achei assim, que me acrescentou. Eu só vi uma emanação, mas também a porta de entrada. Isso, pelo que eu entendi o que você falou, é que quando você pensa, parece que você pega assim, aquelas diversas portas que existem no campo mental e você abre. Se abriu, você permite a passagem. Então, você se liga, vamos dizer assim. Então, você está recebendo emanações, que como o Alexandre disse aqui, a afinidade. Esse recebendo emanações, nessa troca, né, a gente vai entender que a afinidade ela não é simplesmente uma via de mão única, você só recebe. Existe uma permuta, existe essa troca. E o que o Emmanuel fala no Pensamento e Vida, na minha compreensão, é que uma vez que o seu pensamento abriu essas portas, né, você está recebendo essas emanações, essas manifestações, essas induções, enfim, o que você receber através dessa afinidade. Mas o que você vai fazer com tudo isso é a tua vontade que gerencia. Né? Quando ele diz aqui, em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Isso quer dizer, ela não consegue impedir que essa conexão, essa afinidade que você já tem, já foi feita, que ela chegue até você. Quando se trate de conexão entre os semelhantes. Então, isso quer dizer afinidade. Porque a sintonia constitui lei inderrogável. Não tem como a gente derrogar a lei da afinidade. Então, todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos sentimentos, eles vão estar ligados, como Emmanuel fala, em outros que têm os sentimentos, emoções, pensamentos semelhantes. Né? E ele fala assim, mas né, a vontade ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que a vontade administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Mesmo que você receba, tenha afinidade com esses impulsos, vamos dizer, negativos, a tua vontade ela pode usar dos recursos que ela dispõe, né, para se manter coeso no bem, se você quiser, claro, se manter no bem. Isso eu achei muito legal, e é do livro Pensamento e Vida, tá? Então, eu acreditei que isso fosse um complemento ao comentário do Alexandre. E aí o Alexandre continua no discurso dele, né? Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros, que nunca se iluminam a si mesmos? A gente vê vários casos, principalmente narrados pelo Humberto de Campos, né? Que ele fala que, assim, vários espíritas ou oradores de diversas religiões que desencarnam, chegam lá do outro lado e querem algumas regalias, vamos dizer assim,
mas eles não recebem, eles estão no hospital, eles estão sendo socorridos, sendo atendidos em uma maca, e aí eles veem outros, aqueles fiéis que os ouviam, em uma melhor situação, muitas vezes auxiliando, muitas vezes já exercendo muitas atividades no plano espiritual, e eles chegam assim e falam, mas peraí, eu era um orador, eu que ensinava, eu que palestrava para esse espírito. E muitos auxiliares do outro lado, né, os amigos espirituais, falam, olha, enquanto você falava, ele exercitava, ele colocava em prática, ele colocava em ação, e você só falava da boca para fora. Isso não fazia parte de você. Então, eu vejo que é isso que o Alexandre quer dizer. Muitos de nós, né, palestrante, vou colocar palestrante espírita, que é nosso meio aqui. Palestrante espírita, que vai lá na frente, fala um monte de coisa, muitas vezes inspirados, mas não presta atenção naquilo que ele estudou, naquilo que ele falou, e continua cometendo os mesmos erros. É normal, né? Aqui nós estamos num planeta de provas e expiações, mas a nossa responsabilidade quanto a isso, eu digo nossa, né, por palestrante espírita, mas ela é muito grande, porque a gente está recebendo essas informações, está relembrando a todo tempo, está estudando, está analisando e não está aplicando no nosso dia a dia. Né? Então, o Alexandre chama a atenção disso, que provavelmente naquela plenária onde ele estava, existiam aqueles trabalhadores das casas espíritas que eram palestrantes também. Né? Alguém levantou a mão? Ivens? Só para você tomar uma frase que eu achei interessante, é de Seller Side. Ele diz que religiosidade é mais um jeito de ser do que uma forma de crer. Então ele foi muito mais além, né? Porque não é porque eu creio que eu passo a ser o que eu estou crendo. Eu creio em muitas coisas que passam a ser o alvo dos meus objetivos, da forma de me comportar. Então é uma forma de ser muito mais do que uma forma de crer. Começa com a crença e depois se transforma na essência nossa, vai incorporando nossa forma de ser. Né? Eu achei profunda essa frase dele e me fez lembrar agora. É muito bom, porque eu acredito que até bem pouco tempo atrás eu também iria ter a visão contrária do que ele falou. Eu acreditaria que as religiões são formas de crer e não de ser, mas com o espiritismo, com essas mensagens dos espíritos, a gente aprende a distinguir um pouco isso, né, a alinhar um pouco com a questão do evangelho. Isso que você falou muito importante, né, que a religião não é a forma de crer, mas a forma de ser, né, de se comportar. Seria a religiosidade, né? Que é a Religiosidade. incorporação, né? Continuando aqui, o Alexandre fala assim, ó, catalogar valores não significa vivê-los. Então, por mais que a gente vai falar sobre amor, sobre perdão, né, vai fazer uma palestra sobre isso, você está catalogando, você está explicando, mas não significa viver esse perdão, exercer esse perdão no dia a dia. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Eu achei bem legal essa fala dele, por quê? Porque muitas vezes a gente acredita que um benfeitor espiritual é alguém que não passou por tudo isso que nós estamos passando aqui na Terra. Muitas vezes nas religiões mais que nossas religiões de nascença, muitos de nós, né, não nasceram em berço espírita, acreditavam que Deus teria criado seres perfeitos, né, que não tivessem passado por essas situações que nós passamos, que nós vivemos, mas simplesmente criou anjos, né, vamos dizer, essa definição. E não é assim, né? Em vários livros das obras espíritas, os nossos amigos nos falam, todos eles passaram pelos caminhos que nós passamos, todos eles percorreram essa jornada. Né? Diferente de nós que vamos falar sobre o perdão, e muitas vezes não percorremos a jornada que nos leva ao entendimento e ao sentimento, à prática do perdão. Né? Enquanto os nossos amigos benfeitores fizeram essa jornada. Então, eu achei legal essa chamativa do Alexandre, a nos demonstrar que a nossa jornada aqui na Terra, e todas aquelas que nós já vivemos e ainda viveremos, elas constituem os alicerces, estão formando os alicerces para esses conhecimentos, para essa prática
do bem, ou das qualidades, ou das virtudes em nossa vida. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Uma coisa interessante nisso, né, eu achei bem legal, assim, a mediunidade, ela não é disposição da carne transitória, então ela não vai estar sempre disponível só para encarnados, né? A gente vai ver no livro Libertação que existem comunicações mediúnicas lá em nosso lar, recebendo espíritos de outras esferas. Mas ele fala assim, naturalmente, né, a gente precisa preservar o corpo, preservar o vaso, né? Eles chamam de vaso, mas preservar o corpo, porque ele foi nos emprestado por Deus, e essas condições deles, as condições fisiológicas, elas são muito importantes para uma boa prática mediúnica, para uma boa comunicação com os espíritos. Eu gosto muito das palestras do Dr. Décio Andoli Júnior, e ele fala muito sobre o bem-estar, sobre a saúde dos médiuns, da necessidade disso, da necessidade da gente não abandonar o nosso corpo. E é claro, né, a gente já falou sobre isso em outros capítulos, do preparo que a gente precisa fazer para os dias de tarefa mediúnica. Aqui o Alexandre está só lembrando disso, é que nós estamos, como ele fala, né, ele compara como se fôssemos um artista. Então, tudo que nós fazemos, de atividade física, de cuidar do corpo, de uma boa alimentação, parece que nós estamos construindo uma obra de arte, né? Ele nos chama de artista. E essa obra de arte, ela tende para o divino, né? Essa obra deve ser divina. Eu achei muito legal essa comparação dele. E aí ele fala, se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Isso é muito interessante, porque claro que a gente atende os irmãos que estão necessitando, né, que muitas vezes nós convencionamos a chamar de obsessores, mas são espíritos, irmãos que estão em sofrimento. E às vezes os médiuns, eles ficam assim, nossa, mas eu não consigo trazer a palavra do mentor, eu não consigo trazer uma boa psicografia. Bom, né, é claro que isso é com o tempo, isso é com a disponibilidade também do telefone, né, porque a gente sabe que ele só toca de lá para cá, mas, né, se a gente quer estar em comunhão com os bons espíritos, receber boas intuições, ser atendido nas tarefas, tanto de assistência nas casas espíritas, quanto as nossas tarefas do dia a dia, em conversa com um amigo, em um conselho para a nossa mãe, para o nosso irmão, para os nossos familiares, é bom que nós nos tornemos boas pessoas também, porque ao nosso redor vão estar espíritos, né, amigos, que também têm essa mesma sintonia, que têm essa mesma vibração, para que nós podemos ter afinidade. E aí ele fala, permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Aqui é interessante, né, porque o Espiritismo ele vem há muitos anos falando sobre isso, e as casas espíritas colocando cada vez mais dentro dos nossos corações a certeza da imortalidade da alma, compreendendo que eu sou um espírito eterno, que esse corpo é transitório. Né? Então, quando o Alexandre fala isso para a plateia, ele está falando, olha, sejam felizes, propaguem isso, porque o espírito é imortal, e vocês fazem parte desse movimento, um movimento que vai libertar as consciências. Né? Então, a gente não vai ficar mais preso àquelas ideias de
que eu sou um pecador, né, aquele que só erra, e vou pagar pela eternidade. Vou ficar preso no inferno, vou ficar ardendo no fogo devastador. Não, essa ideia, ela, com a concepção do Espiritismo, né, que é um consolador prometido, já nos traz informações de que isso não é verdade. O Espírito está aqui para aprender. E nós vamos ter tantas possibilidades e oportunidades quantos forem necessárias, porque nós somos filhos de um Deus de amor. Né? Então eu achei legal isso que o Alexandre falou, para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha convicção disso. E acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. Isso aqui é interessante. A gente já conversou um pouco sobre isso nas 2 semanas anteriores, mas a mediunidade ela não deve ser vista somente como um sexto sentido. A minha mediunidade simplesmente é evidência. Então, ok, eu vou ver tudo o que está acontecendo, vou relatar e acabou. Não. A gente, principalmente nas casas espíritas, temos a pretensão de usar as capacidades medianímicas de cada um dos frequentadores, dos voluntários, para auxiliar tanto os assistidos encarnados que procuram a casa, quanto os assistidos desencarnados. Mas ela pode ser muito mais. Um médium sensitivo que percebe intuições, numa conversa com um amigo, ele pode receber algumas intuições do próprio campo mental do nosso amigo, não precisa nem ser de um mentor, e pode entender e como ajudar, entrar na maneira certa na conversa, dar os conselhos certos. Então, tudo isso constitui uma valiosa ferramenta, tendo na mediunidade não somente esse raio-x, vamos dizer assim, ou essa máquina de escrever, né, ao receber uma psicografia. Então, o Alexandre chama atenção nisso. A mediunidade ela faz parte e não é só limitada a um sexto sentido. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Essa aqui eu acho bacana, gente. Eu acho que eu já usei esse exemplo na semana passada, mas vou falar de novo, tá? Como eu sou o responsável pelo departamento de ensino da casa, acabo recebendo muitas solicitações para ingressar nos cursos de mediunidade. A gente já falou sobre isso, né? Que muitas pessoas procuram as casas espíritas pelo fenômeno. Eu quero ver espírito. Eu quero ouvir espírito. Eu quero ver uma garganta sendo plasmada, materializada no ambiente, cantando com uma voz de um anjo. Bom, muitas pessoas querem isso, mas a mediunidade ela não se resume a isso. Por quê? O que o Alexandre falou aqui é muito certo. Ver sem compreender, ouvir sem discernir, pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Uma coisa interessante, assim, eu vou contar do meu caso pessoal, tá? Também não sou parâmetro para ninguém. Eu sempre, reza a lenda na casa espírita que eu tenho medo de espíritos, né? Medo de desencarnados. Isso é lenda. Mas, quando isso não era tão lenda assim, eu participava muito de cursos. Eu sempre gostei muito de aprender sobre o espiritismo, que é algo que me chama muita atenção. Então, eu fazia um curso atrás do outro no espiritismo. E na mediunidade eu sempre saía pela tangente, né? Eu não queria curso de mediunidade. Mas nisso eu aprendi muito. Eu aprendi bastante, li bastante, perguntei bastante, aprendi muito com as pessoas que estavam na casa há muito mais tempo do que eu, né? São pessoas que passaram bastante conhecimento. Então, quando eu fui meio que intimado a fazer o mediúnico, né? Nas primeiras manifestações, eu já compreendia o que eu via. Minha mediunidade é mais evidência, então eu já compreendia. Então era muito interessante porque
eu já estava compreendendo. Às vezes eu relatava algumas coisas que eu via para meus colegas na turminha, né? Que eu estava, eram pessoas que estavam ali comigo, a gente estava em uma turma de 13, e as pessoas falavam assim, não, mas o que é isso, né? Eu vi um elemental, né? Por exemplo, um exemplo assim, né? Mas o que é isso, né? Mas onde você aprendeu sobre isso? Então são coisas que, com o preparo, a gente consegue ter a capacidade para entender e ajudar. O que o Alexandre está falando aqui? Muitas vezes, se a gente não tem esse preparo, a gente é colocado numa câmara mediúnica e já começar a ver e a ouvir, sem compreender, isso pode, primeiro, me trazer grandes problemas, pode me abalar, né, como eu falei, naquela lenda que existia na casa espírita que eu tinha medo de espíritos, poderia me trazer alguns prejuízos, né? Talvez eu dormia à noite com a luz acesa, então você sabe que isso, né, é complicado, e também eu não iria ajudar nos casos. Né? Então, o Alexandre está falando aqui que a gente precisa sim, né? Claro que desenvolver as capacidades mediúnicas é muito bom, desde que a gente tenha ciência de que a gente precisa se informar. E eu digo mais, assim, a gente sempre falava no curso de educação mediúnica, uma vez que você fez o primeiro, o segundo ano de educação mediúnica, não pare de estudar. Não pare de estudar espiritismo, não pare de procurar informações. Por quê? Quanto mais você obter informações, mais você vai conseguir compreender aquilo que a espiritualidade está querendo trazer para a gente. Muitas vezes, a espiritualidade busca na corrente alguém que possa compreender e ela não encontra. E aí a gente fica só na superficialidade dos casos. E se a gente se dedica ao médium que está estudando, está fazendo o estudo do André Luiz, como nós estamos fazendo, buscando e lendo, né, e compreendendo, tentando compreender, a espiritualidade pode buscar esses recursos dentro de nós. Isso eu acho muito bacana. E essa é a minha visão daquilo que o Alexandre diz aqui. E ele fala o seguinte: desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Falar, 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 não vai levar a nada. A gente precisa ter obras, precisa ter alguma transformação, a gente precisa realizar aqui no plano material. Não vos falo aqui tão somente de obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. Então, ele não está falando só da gente usar essa capacidade mediúnica, da gente receber todos esses bens lá na casa espírita, lá nas correntes mediúnicas. Isso precisa ser colocado em nós, né? No exercício da paciência, no exercício de nossas virtudes, que muitas delas ainda precisam de mais conhecimento e estão bem pequenininhas dentro de nós, né? Tímidas. Então, tudo isso constitui um acréscimo da mediunidade. E aí ele fala assim: colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre que o espírito é tudo. Isso é muito interessante, que a gente, né, tem toda a parte fenômeno do trabalho, receber psicofonia, psicografia, vidência, audiência, mas isso é o segundo plano. A gente sempre tem que entender que o primeiro plano é o auxílio, é o espírito, né, que é auxiliar aquele assistido, auxiliar a nós mesmos, auxiliar a equipe e auxiliar aqueles que mais estão precisando. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. E aquele companheiro que estava ao lado do André Luiz fala assim, ó: todas as potências de natureza superior congregam-se em torno de Alexandre neste momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós, para todos aqueles que estavam na Assembleia. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Muito obrigado, e eu terminei o capítulo.
Alguém gostaria de fazer algum comentário, algo que eu esqueci de comentar no livro, algo que eu comentei e vocês têm uma visão diferente também? Fiquem à vontade, tá? Boa noite de novo para aqueles que já dei boa noite. Boa noite para aqueles que chegaram depois. Eu vou apresentar o próximo capítulo, né? Principalmente boa noite para a Rita. Chegou meia hora atrasada. Não deu isso, né, Rita? 26 minutos. Desculpa, eu estava na cabeça firme. que era 7 horas. Eu imaginei. Você chegou cedo para a aula das 7, né? Tá certo. Boa. Eu faço isso também. Normal. E então, o próximo capítulo seria materialização. Não sei se vocês conseguiram ler. Eu vou apresentar aqui para vocês. E eu gostaria muito de ir vendo o que vocês pensam a respeito do que a gente vai ver, o que vocês acham, a opinião de vocês. Vai ser bem interessante a gente dividindo as nossas ideias, os nossos conhecimentos, né? E que o materialização, me chamou a atenção logo no início do capítulo que o André Luiz pediu para o Alexandre, que é o mentor dele, para poder ver uma reunião de materialização. Eu falei, gente, lá é bem parecido com daqui, porque encarnado tem muita curiosidade de ver isso. É um fenômeno interessantíssimo, né? Uma coisa que a gente quase não conhece hoje, grupos que fazem isso, mas se tivesse em São Sebastião, garanto que eu já teria ido. Eu, particularmente, não ia perder, nem que seja uma vez, ver um fenômeno desse. E a intensidade da vontade do André Luiz ver parece que era igual a minha, do lado de cá. Então, acho que é dos dois lados. Né? Porque ele queria ver assim, que para nós, eles são os bastidores, né? E a visão dele, apesar de não ser os bastidores, mas é interessante ver como, entre aspas, um deles aparecer para nós. E tem uma definição da Helene, aqui, não, é do Livro dos Médiuns, sobre materialização. Só para trazer brevemente o que o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, trouxe para a gente sobre isso, né? Na questão 104. O espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste, às vezes, uma forma ainda mais precisa. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade, ou seja, a forma concreta dele, né, se pode tornar real. Isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que no corpo novo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Então, essa pessoa que se torna tangível, palpável para nós, ela vem com temperatura do corpo, o cheiro, a textura, se a gente tocar, de uma pessoa encarnada. E, inclusive, ela traz assim, a voz. Então, todos os nossos sentidos vão ser estimulados, não vai deixar nada a desejar. Apesar que a maioria, ela às vezes não trabalha muito com a cor da aparição de pessoas, que estou dizendo, né? Mas é que, como ele falou também, nada impede de aparecer, de ter cores nisso daí, que é mais comum nas flores quando elas são materializadas. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. As características de cada materialização vai depender da necessidade e da possibilidade de se fazer isso, que a gente viu que é bem complexo, né? Não é fácil. Então, o Alexandre respondeu para o André Luiz que eles iriam assistir, sim, uma reunião, eles iriam para uma casa, uma residência que ia acontecer isso, né? Ia ter o fenômeno com algumas pessoas encarnadas da plateia, né? Assistindo também ali nessa residência. Então, ele disse o seguinte: trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico,
há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes às reuniões destinadas a esses fins. E a questão é da interação de todos energeticamente que estão lá no ambiente, mesmo que só olhando como espectador, no processo energético para acontecer isso. Então, é um grande empenho do mundo espiritual com o mundo encarnado nesse processo, né? E se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com os valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium assistente. A questão que a gente vê é como se fossem assim, o plano espiritual administrando essa reunião, essa sessão, mas os humanos, os encarnados, se comportando como se fossem crianças. Então, eles tinham que controlar o comportamento deles. Porque cada um pensando numa coisa diferente, e às vezes é raro ter encarnados com o mesmo objetivo, que não é simplesmente o fenômeno, quando o Juliano acabou de falar. É muito trabalho só para isso, só para o espetáculo. Mas é a mensagem, é o que quer dizer essa manifestação. É o simbolismo disso, né? Que a gente viu o próprio Jesus se materializou várias vezes. Então, ele não fez de forma fútil, mas com uma grande mensagem embutida nisso, né? E como ela tem essa característica de estarem todos participando e todos conectados, então eles têm que ter uma grande remanejar muita gente e diversificar tarefas ali para que a coisa possa se consolidar, né? E vamos seguindo em frente. Se alguém quiser ir comentando algo. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Admiradíssimo, né, o André Luiz dizendo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunicabilidade de sofredores às portas. A residência particular onde se efetuariam os trabalhos chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Tinha-se que ter muito cuidado com a interferência energética, a proteção também para evitar a entrada e trânsito livre de espíritos que poderiam atrapalhar aquela situação. Eles tinham que fazer uma grande limpeza do ambiente, porque qualquer fluido se mistura às energias necessárias para a materialização. Nós vamos ver, né, que existem vários tipos de elementos, como se fossem ingredientes para formar como se fosse esse bolo, né? A gente precisa de muitos ingredientes para formar esse processo, né? Como se estivesse realmente fazendo uma culinária ali nessa situação, né? Continuando com o irmão Alexandre, né? Todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comenzinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir as entradas das entidades inferiores, absolutamente integradas com as vítimas terrenas. Há obsidiados que se sentem também na companhia dos perseguidores, que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços com que não se compadece ainda o espírito infantil.
eu trouxe aqui como analogia, numa casa espírita, como que a gente não vê exatamente o que está acontecendo do outro lado, mas esses fenômenos do encarnado conseguir entrar com o desencarnado junto e ficar ali sentados lado a lado como companheiros, companhias, isso é frequente, mas como as portas estão abertas, de Jesus estão abertas, é permitido essa entrada, né? Porque tudo que está acontecendo ali dentro de uma casa espírita tem um critério de uma permissão e um respeito pelo livre-arbítrio, pela situação de afinidade do obsidiado com o obsessor. E ali, como entram encarnados com pensamentos tumultuados, também vai entrar espíritos com pensamentos tumultuados. Mas essa questão aqui que a gente está falando particularmente, que não é uma casa espírita, mas simplesmente simplesmente não, digamos, é a materialização, e isso não está sendo uma assistência a espíritos e nem encarnados, mas uma lição, uma mensagem ali imbuída. Essa questão ainda, mesmo assim, foi respeitada. Mesmo nessa situação, abriu-se digamos, uma exceção e assim se permite, com as devidas consequências também disso daí, né, que atrapalha um pouco. O Juliano, pode falar. Eu ia comentar sobre isso também, né, que muitas vezes a gente ouve falar assim, não é bom ter trabalhos de desobsessão, trabalhos, vamos dizer assim, mais profundos em dias de reunião pública, né? Você pode perceber que a maioria das casas espíritas, né, que a gente conhece, elas não têm essa tarefa no dia que é aberto ao público. Normalmente são dias diferentes, justamente por causa dessas emanações, né? Aqui, é claro, existe a questão dos médiuns estarem levando isso, ou dos participantes daquela corrente estarem levando isso. Mas eu associo muito a essa questão também, né? Que qual a probabilidade? A gente tem um certo número de médiuns que trabalham numa quarta-feira na casa, todos frequentam ou frequentaram cursos, se vigiam, né, tentam manter o equilíbrio, pelo menos naqueles dias de trabalho, de tarefa, para chegar um pouco melhor no dia da tarefa. Então, o risco, né, vamos dizer, eu colocar risco entre aspas, é um. Agora, em um dia de atendimento ao público, onde você recebe 3, 4 vezes mais pessoas, e muitas dessas pessoas não têm a mínima instrução ou preparo no evangelho, né, se preparam ou coisas desse tipo, então as manifestações mentais são outras, então o risco, né, entre aspas também, é maior. Né? Eu achei isso bem interessante a gente analisar. E também, é só uma parte que você passou que eu anotei que eu achei interessante. Quando ele fala aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, né? Nem a pureza do material indispensável ao processo dos processos que iriam ser realizados ali, né? Em vista, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo contra acessos de entidades menos dignas por meio de fronteiras vibratórias. Então, assim, normalmente em nossas preparações, a gente pede para que a espiritualidade nos auxilie e nós, mentalmente, também formemos essa proteção, ele fala que essa fronteira, né? Então, seria um campo que delimita a atuação da corrente, impedindo que essas energias se misturem. A gente vai ouvir mais sobre esses campos de proteção, né? No próximo livro, que é Obreiros da Vida Eterna, tem umas coisas bem legais. Mas eu achei bem legal pontuar isso, que normalmente, né, é claro, quase, na cena a gente tem isso quase sempre na cartilha, né? A gente pede à espiritualidade que nos ajude a formar essa proteção, a formar essa barreira, para que nós, ali dentro, possamos
atuar mais, vamos dizer assim, protegidos, né, e amparados. Oi, Ivens, voltando ao assunto lá, esse assunto sobre a importância do trabalhador, né, que era o caso aqui, dele ser sincero, né, e passar, por vezes, por um atendimento fraterno, quando ele perceber a necessidade que existe, né, para um atendimento de desobsessão, porque não é porque a gente é trabalhador que a gente não sofre obsessão, né, muito pelo contrário. E na nossa casa, né, nós temos como sempre o trabalhador ele não é afastado da tarefa, pelo menos eu nunca presenciei isso. O que nós fazemos é atendemos esse trabalhador no início da corrente, justamente para que ele seja, né, que esse irmão seja amparado e que também ele não sofra nenhum tipo de equívoco, né, de achar que aquele irmão sofredor que está ao lado dele é do outro assistido e não dele. Então, sempre que o trabalhador passar por alguma dificuldade de obsessão, a corrente mediúnica sempre atende o trabalhador, né, como o primeiro caso da noite, justamente para que esse irmão seja amparado e também para que o trabalhador seja fortalecido. Isso, essa parte aqui do André Luiz, ficou muito importante a questão da nossa responsabilidade com a tarefa, o quanto nós, se nós não admitirmos que estamos com dificuldades, porque é normal, quanto isso pode prejudicar uma tarefa, né? É óbvio que a casa não tem um trabalho de materialização, mas nós usamos bastante as nossas energias anímicas, né? São utilizadas no momento da materialização. Era isso. Realmente bem interessante isso, Rita, é verdade. E é uma situação que, dentro de uma casa espírita, para uma reunião de desobsessão, assistência espiritual, tudo, todo mundo acaba sendo bem-vindo, desde que a pessoa ainda esteja em condições de compreender e querer a ajuda, as duas coisas, né? Ela compreender essa necessidade, ela vai ter essa chance da necessidade do socorro, ou então ela vai entrar no processo de acolhimento energético, né? Ali é uma coisa bem específica, uma manifestação de materialização com uma mensagem, sendo que, mesmo nessa situação, eles abriram uma exceção por uma situação fraterna, um acolhimento fraterno, e até permite-se. E então a gente nota que exceções existem em todos os lugares, né? Praticamente em todos os lugares, que ali está funcionando como um laboratório, não poderia ter contaminação, mas eles preferem ter esse trabalho maior do que deixar de dar essa assistência, esse cuidado, né? Se alguém mais quiser falar, vamos lá. Agora, continuando com a frase do Alexandre, do André Luiz, Alexandre mesmo. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado às pessoas encarnadas, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Ficou bem claro que nós estamos numa situação que está diminuindo os fenômenos de materialização, mas ele disse que poderia estar aumentando, se dessemos condições para isso, tivéssemos pessoas e ambientes bem preparados para isso, né? E da grandiosidade da mensagem de Jesus, quando ele fez a primeira materialização dele, depois da ressurreição, depois de Maria Madalena, depois da materialização dele de Maria Madalena, essa foi a próxima, né? Aí eu trouxe aqui para vocês
no caso, João capítulo 20, contando essa materialização após a ressurreição. Chegada, porém, que foi à tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se achavam juntos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e pôs-se em pé no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. E alegraram-se, pois, os discípulos de terem visto o Senhor. E ele lhes disse segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Eu imagino a sensação deles estarem ali compreendendo que a morte de fato não existe. Eles tinham visto o desencarne de Jesus. E o que acontece depois da morte? Qual é o nosso fim? É o fim de tudo? E ele veio mostrar que não. Ele passou por um processo, levou as consequências físicas para mostrar para ele, para os discípulos daquele processo, e ele estava vivo, consciente, orientado, se comunicando, digamos assim, aparentemente bem, apesar das consequências do processo de desencarnação. Ele quis dizer que a vida continua, não existe um salto depois da morte, né? E uma coisa engraçada é que aqui falou 11 discípulos. Faltou o Tomé, que era o 12º discípulo. E os discípulos falaram para o Tomé: você perdeu a aparição de Jesus, você não presenciou. 8 dias depois, estavam os 12 apóstolos lá, e Jesus apareceu de novo, pela 3ª vez, e aí para Tomé. E Tomé disse para ele que acreditaria se visse as chagas e se tocasse. Jesus, então, mostrou as chagas e deixou o Tomé tocar. Então, ele palpou, ele usou, no caso, os sentidos humanos para isso, e viu as chagas, e viu tudo, e falou: meu Deus, mestre, é você mesmo. E o mestre falou: infeliz daquele que precisa crer, precisa ver para crer. Quantas situações das nossas vidas as explicações estão implícitas? Basta a gente ver as parábolas, elas não são diretas, é para a gente utilizar a inteligência. Então, a nossa interiorização, a nossa análise, a nossa profundidade faz com que a gente avance muito, porque a gente não tem condições de ficar usando o tempo todo todos os nossos sentidos para a gente aprender tudo, né? Muitas situações e muitas compreensões e amadurecimentos são de análise, né? São de situações subjetivas. O objetivo agora nosso, o caminho nosso agora é mais para a gente ir vivendo situações intuitivas, não ficar apegado somente ao concreto, à matéria, né? A inteligência, ela avança muito nessa situação subjetiva. Então, tem inúmeras explicações do que ele quis dizer, né? Com essa aparição aí, é muito amplo. Às vezes é difícil a gente fala que é difícil compreender Deus, sim, mas Jesus também, a gente não tem uma compreensão total. A gente não tem uma onisciência sobre o que é Jesus, né? O negócio é bem mais profundo. A gente vai estudando e vamos avançando, mas não tem integralidade do que é Jesus para nós ainda, essa realidade, né? E continua, né? E não tá. Aqui tem uma questão que o André Luiz observou, que ele foi surpreendido com tinham 20 entidades fazendo uma limpeza, uma magnetização do ambiente. Eu fiquei pensando, era uma casa, uma residência, colocando 20 trabalhadores ali para desempenhar essa limpeza do ambiente, é bastante gente, né? A gente nota, assim, na nossa casa espírita, quando tem 20 pessoas, 20 encarnados ali fazendo alguma coisa, nossa, a casa está bem movimentada, bem cheia. Então, era uma necessidade
tremenda dessa limpeza. Você precisava de tanta gente. Só para a gente entendendo com a complexidade de materialização, né? Aí o Alexandre explicou para o André Luiz quem eram aquelas pessoas, o que significava aquele processo, né? Aí ele falou o seguinte: não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço, que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. Então, era um franco processo de várias energias sendo ali materializadas e desmaterializadas. Eu acredito que desmaterializando as negativas, materializando as positivas. Assim, eram 20 pessoas, né? Eu falei quanto? Eu tinha falado 20. Não, você falou que eram 20 pessoas, deu a entender que eram encarnados. Não, eram 20 sim. desencarnados. Pessoas desencarnadas, verdade. Então, agora eu trouxe aqui, obrigado, né? Eu trouxe aqui a explicação de Hierofante, que eu achei interessante essa palavra. É um grande sacerdote que presidia ao culto de Eleusis, na antiga Grécia. E pode ser também um grão pontífice da antiga Roma, que é como se fosse o Papa, né? Então, eles deveriam fazer uns processos, os movimentos sincronizados, eu imagino, né? E amplos, para lembrar um Papa, para fazer lembrar, né, no caso, um sacerdote. Então, eram pessoas assim, extremamente concentradas e dedicadas e focadas no que estavam fazendo. A seriedade de cada um desses 20 espíritos, né? Falta um minuto, deixa eu ver se dá para ir mais um aqui. Eu acho... Dá para ir, Juliano, mais um? A Rita vai falar, não dá. Então, vamos, pode falar, não, Rita. Ivens, eu achei interessante que... Volta lá um pouquinho o slide, por favor. Ele fala que essa limpeza que foi efetuada, né, por essa equipe provocou esse efeito de ionização da atmosfera, né, combinando recursos por efeitos elétricos e magnéticos. Então, eles mudaram completamente as energias moleculares, é isso, né, que a gente pode falar, o tipo de energia que estava, que desculpa aí, que eu sou muito ruim nessa área. O tipo de energia mesmo, eles fizeram uma alteração, né? Vamos lá, se tivesse uma energia negativa, alteraram para energia positiva, fizeram toda essa mudança de alteração da energia da atmosfera do ambiente. Quem é melhor aí, por favor, na área de química, física, me ajude, por favor. Ionização que eu entendi eles, como uma molécula, eles tiram um átomo da molécula, ela se torna mais receptiva e com grande afinidade a receber um outro átomo para essa mesma molécula, para ela se tornar instável. Quando ela perde um átomo, se torna ionizada, ela fica instável, ela fica buscando o equilíbrio dela, né? E como você falou, interessantíssimo mesmo, materializar e desmaterializar energias, ou seja, coisas que não tinham ali que precisavam, e transformação da própria energia. É uma situação bem difícil de compreender exatamente o que eles estavam fazendo, né? Mas é um trabalho grande. E mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, tá certo. Então, a gente consegue terminar na próxima semana. O Douglas, sim, o Douglas, desculpa. Eu gostaria de acrescentar apenas o seguinte: a minha interpretação é que a ionização da atmosfera, como o Ivens falou, que quimicamente o que significa, na verdade é a modificação do campo para que as desmaterializações e materializações ocorram de maneira mais efetiva e mais acelerada, né? Então, na verdade, eles modificam o campo onde será feito o trabalho de materialização ou de desmaterialização. E eu queria aproveitar para dizer o seguinte: em alguns tempos atrás, alguns dos nossos trabalhadores questionaram aquele preparo que nós fazemos
previamente a limpeza da casa. Embora certamente não existam hierofantes no plano espiritual, mas existem espíritos que estão fazendo exatamente esse trabalho, tá? De ionização da atmosfera. Aquele que nós pedimos para que os jatos de luz limpem os ambientes, higienizem, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Me perdoe se eu estou extrapolando, mas é por aí. Obrigado, gente. Eu também, Douglas, eu creio exatamente nisso que você falou, porque tem os ambientes que a gente transita no nosso dia a dia, a gente sente modificar a energia, às vezes, drasticamente. Quando é muito diferente uma da outra, a gente sente o contraste. Mas uma semelhante da outra, a gente aprende a conviver com isso, a gente não bota muito foco e alvo nisso, né, da nossa atenção. Mas os ambientes são muito característicos e muito diferentes. E eles estão pondo exatamente o grau e a condição que eles querem, né? Tá tudo, digamos, equilibrando e calculando a quantidade de miasmas bons e ruins que tem que ser mexido, né? Gente, alguém gostaria de fazer a prece final?